para as nossas vidas. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus, por gentileza, em Deuteronômio capítulo 30. Vou ler os versículos 19 e 20. Deuteronômio 30, 19 e 20. Amém? Eu acho que já deve estar lá. Olha, esse pessoal é impressionante. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida, Ele é a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Amém? Senhor, nós louvamos ao teu nome e te engrandecemos pela tua palavra poderosa, a tua palavra santa, a tua palavra que é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Que nós sejamos abençoados nesta manhã e que o Senhor tenha liberdade de falar conosco pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, nem me lembro quanto já faz, mas mais de 30. Eu dava aula numa escola do Senai em São José dos Campos. Eu morava em Caçapava e ia 2 ou 3 vezes por semana a São José dos Campos dar aula nessa escola Senai. E tinha um vice-diretor, um cara muito bacana, muito boa praça, conversador, muito amigo, porque, pelo menos naquela unidade, o diretor, ele era assim, algo meio fora sabe, ele não podia chegar perto dele, não podia entrar na sala dele sem agendar, sem ser anunciado. O cara era uma estrela, achei a palavra certa. Mas o vice-diretor era um cara bom. E tinha um detalhe, esse vice-diretor, apesar de beber muito, era um manguaceiro, ele conhecia muito da palavra de Deus. Eu não tenho medo de dizer que ele sabia mais da Bíblia do que eu. E olha que eu, claro, já era pastor, né? E ele sabia muito. E ele dizia que ele chegava em casa, né, antes de tomar os goró dele, ele lia um livro inteiro da Bíblia, toda noite. Então ele passava essa Bíblia de Gênesis a Apocalipse em 66 dias. E aí ele começava de novo. E ele fazia anotações. Ele nunca se converteu, mas ele conhecia muito. E ele sempre tinha uma palavra de crítica. Qualquer coisa que a gente falava, ele sabia contradizer. E ele pegava, inclusive, versículos da Bíblia para tentar contradizer a Bíblia. E, na verdade, quem explica a Bíblia é a própria Bíblia. A palavra de Deus, ela não se contradiz em absoluto. Mas ele sempre achava um pé. E ele falava assim para mim: ó, pastor, vou falar uma coisa para você. Eu descobri uma coisa, ele não falava na dele, na sua Bíblia. A Bíblia não era dele, ele só conhecia, ele só estudava, mas a Bíblia, na sua Bíblia, o quê? Deus criou o homem para ser um animal de troca. Repare como Deus fez o homem, que tudo que o homem faz é na base da troca. Eu te amo porque você me amou primeiro, não está escrito lá? Olha. Então Deus é uma troca. Você troca com Deus o amor, não é? Você vem trabalhar em troca de um salário. Você entrega a sua vida a Jesus e Ele te dá a salvação. Ele sabia da salvação, mas não aceitava. Tudo com Deus é troca, não vem não. E ele sempre tinha uma palavra ou um versículo para dizer: Deus quer trocar alguma coisa, Deus quer fazer alguma coisa. Tá, tudo bem. E eu fiquei com aquilo encasquetado na minha cabeça. Falei, não é possível, eu vou estudar esse negócio. Eu vou estudar esse assunto. Eu vou ver se isso é a realidade mesmo, se Deus fez o homem um animal só de troca, que só troca as coisas, né? E aí eu fui estudar a palavra de Deus, e eu cheguei a uma conclusão maravilhosa, e eu levei essa conclusão até ele, e ele foi obrigado a se calar.
Deus não fez o homem um animal que apenas troca as coisas. Se você me amar, eu te amo. Se você me der um trabalho, eu te dou dinheiro. Não, ao contrário. Se você me der um dinheiro, eu trabalho para você. Não. Isso é consequência. Isso é consequência da vida. O que Deus nos fez foi criaturas e não animais. Pode até chamar de animal racional, mas criaturas com capacidade de escolha. Amém? Nós temos a capacidade de escolher. Tanto que Deus não forçou absolutamente ninguém a aceitar a salvação. Ele nos deu a liberdade, e eu vou usar uma palavra aqui, chavão, o livre-arbítrio. O arbítrio de escolher aquilo que eu quero. Eu recebo a salvação se eu quiser. Olha lá o que está escrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus fez a parte dele, que deu o seu Filho unigênito, o Filho unigênito fez a parte dele, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se você crê, muito bem. Se você não crê, problema seu. Ele te deu a liberdade de escolher. Você escolhe o que você julgar melhor para você, para a sua vida, para o seu futuro e para a sua vida espiritual. E no texto que nós lemos, Moisés estava diante do povo de Israel, já liberto do Egito, já caminhando no deserto, quase já no final dos 40 anos de caminhada. E a palavra Deuteronômio significa repetição. Ele estava repetindo a lei, ele estava repetindo os regulamentos que Deus tinha deixado para o seu povo, as regras que Deus deixou e as regras que ele mesmo adaptou. Moisés foi o maior sanitarista que se tem notícia em toda a história, porque o povo não morreu de doença, não morreu de diarreia. Ele orientou o povo muito bem, fez um trabalho realmente de sanitarista ali. A sua posição foi positiva. 40 anos aprendendo no Egito, 40 anos aprendendo no deserto, ele ficou craque numa porção de coisa para ninguém morrer. Então, nessa hora de repetição, ele cita Deus falando, se vocês escolherem, um pouquinho antes desse texto aqui, eu não quis ler, se vocês escolherem servir aos deuses desta terra, então olha que Deus falando, hein? Eu vou denunciar vocês, vocês vão morrer. E não vou prolongar os dias de vocês. Se vocês adorarem os deuses da terra, eu vou denunciar e vocês vão morrer. E então agora eu faço uma coisa. Eu tomo os céus e a terra como testemunha contra vocês. Os céus e a terra. Dá uma olhadinha aí, o céu está lá ainda? Está no mesmo lugar? A terra continua no mesmo lugar? Está tudo certinho? Céu e terra está aí? As testemunhas estão aí. Contra nós. Testemunhas contra... Os céus e a terra permanecem ainda. Os céus e a terra serão testemunhas. Do quê? Eu vou propor duas coisas para vocês. E aí vocês vão escolher. Vocês são criaturas com capacidade de escolher. Escolha o que é o melhor para você. Então a primeira coisa que eu proponho para vocês: a vida ou a morte. Observe, será que o que eu vou escolher? Não, acho que eu vou escolher, que dia é hoje? Cadê o Lucas? Falou agora há pouco, hoje é dia 8. Tá aí, desculpe, Lucas. Hoje é dia 8, né? 8 de junho. Então, 8 de junho, o que eu escolho? Eu acho que eu vou morrer hoje. Liga lá para o Febas, já manda preparar. É mais ou menos isso, né? Eu vou escolher morrer, eu vou escolher viver. Não, espera um pouquinho só, aqui está muito mais profundo do que simplesmente a vida física, mas sim a vida espiritual. Então é uma escolha. Atenção, os céus e a terra estão lá. Deus está propondo isso para nós hoje. O que você escolhe, a vida ou a morte? Então vamos falar primeiro da morte. Se você escolher morrer espiritualmente, então você não precisa fazer nada. Não precisa fazer absolutamente nada. Você pode continuar vivendo do jeito que você está. Você pode continuar vivendo sem Jesus. Você pode crescer sem Jesus. Você pode estudar sem Jesus. Você pode trabalhar sem Jesus. Você pode casar, criar filhos, ficar rico. Tudo você pode fazer o que você quiser sem Jesus. Você pode continuar no pecado, você pode continuar nos vícios, você faz o que você quiser. Ontem eu atendi um senhor com pelo menos uns,
Eu acredito que ele tem entre 55 e 60 anos de idade. E ele estava preocupadíssimo. Sabe com o quê? Com a possibilidade de perder o emprego. E por quê? Porque a empresa que ele trabalha está pedindo que todos os funcionários façam um exame toxicológico. Eu não preciso nem explicar para vocês por que o medo dele. Então ele foi fazer um exame para ver como é que está o nível dele, para quando pedirem, para ver se ele vai passar ou não no exame toxicológico. E por obrigação, a gente tem que fazer algumas perguntas. Foi operado nos últimos 6 meses? Esteve internado nos últimos 6 meses? Porque aí tem que ver o que no hospital foi aplicado na pessoa. Tomou algum remédio forte para dor, tal, cita os remédios? Não. E aí a pergunta, né? Usa alguma substância tóxica? Daria para falar assim, usa algum bagulho louco? Ele falou, não. Ele disse, não, já faz 2 meses que eu parei. Falei, 2 meses? Eu dei um tempo aí, eu dei uma trégua. Ele não disse que vai parar de vez de usar as drogas que ele usa. Não é uma só não. Né? Porque ele citou que ele usa. Eu estou dando um tempo para poder passar no exame. Então eu falei para ele, olha, eu sinto muito informar o senhor, mas 2 meses é pouco. Durante 6 meses, essas substâncias ainda permanecem no seu organismo. E vai aparecer no exame toxicológico. Mas eu vou fazer assim mesmo. Eu falei, senhor, está certíssimo. É um desencargo de consciência, aí o senhor vê como o senhor está. Mas lembre-se que 6 meses o senhor vai precisar. Um homem de quase 60 anos, pelo amor de Deus, eu acho que não tem idade. Eu fico injuriado quando eu vejo os meninos de 12, 13, 14 anos fumando maconha. Na rua, gente, não precisa ir longe. Lá na praça central da cidade, na rua São Bento, os meninos encostados ali no parede do Bradesco, queimando um matinho. Eu fico injuriado com isso. Sabe, se acham muito espertos. Mas e esse senhor de quase 60 anos? Se ele consegue parar 2 meses, por que ele não consegue parar mais? Por que ele não consegue largar de vez? Mas ele disse, não, eu dei apenas uma pausa. Depois do exame eu vou cheirar tudo. Pode continuar então. Continua cheirando, fumando, bebendo, comendo com farinha. Faz o que você quiser. Escolheu a morte? Escolheu a morte. Escolheu a morte. Pode continuar pecando, pode continuar adulterando, pode continuar botando chifre na cabeça da mulher ou do marido. Pode, vai. Eu posso pecar? Pode mentir à vontade. Nossa, aquelas mentiras assim, bem cabeludas. Ou as nem tanto, pode ser umas mentiras carequinhas também, não tem problema não. Vai, mente bastante. Se enfia na lama, pode ir, vai embora, vai. Lá em Apocalipse 22, eu tenho até uma mensagem em cima disso, né? Que fala justamente isso. Quem está sujo, se suje mais. Quem está pecando, peque mais. Quem falou isso? Jesus. São escolhas. Pode continuar metendo cincão onde você quiser. Roube o seu patrão, roube o vizinho, roube o que você quiser. Continue desse jeito e aí você não tem que fazer absolutamente nada. Você escolheu a morte e a morte chegará, tanto a morte física quanto a morte espiritual. Escolhas. Escolha a vida ou a morte. Se você escolher a morte, basta continuar a sua vida como ela está, no pecado, na mentira, no ódio, na imoralidade, no adultério, nas drogas, nos vícios como um todo. Continua assim. Mas se eu escolher a vida, agora é hora de decisão. A vida eterna se resume em uma pessoa que se chama Jesus Cristo. Você pode dizer amém? A Escritura diz assim, porque o salário do pecado, quer ver como todo mundo sabe? O salário do pecado é Não, está fraco, de novo. O salário do pecado é O salário do pecado é a morte. Mas o versículo não para aí. Ele fala, mas, depois da vírgula tem o mas o dom,
o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Esse é o presente de Deus. Então vamos imaginar que esse microfone seja a vida eterna. E eu digo para alguém: olha, eu estou te dando isso, Bárbara, você que está aqui bem na frente, eu vou te dar esse microfone, eu vou te dar a vida eterna. Você fala: eu quero, oba, mas aí eu coloco aqui dentro, eu coloco dentro da minha Bíblia, e eu falo: olha, eu tenho aqui para você um presente, está aqui dentro. O que você tem que fazer para pegar o microfone? Pegar a Bíblia. Isso, garota, sabe tudo. Para pegar o que está aqui dentro, ela tem que pegar o livro. Tem que pegar. Se você quer a vida eterna, você tem que necessariamente receber a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, entregar a sua vida a Ele e dizer não ao pecado. É fácil? Ninguém está falando aqui que é fácil. Ninguém está dizendo. Eu estou dizendo que é um processo. O apóstolo Paulo em Filipenses diz que nós temos que cultivar, processar a nossa salvação. O que isso significa? Cuidar da nossa alma todos os dias, para estarmos na presença de Deus. Então a primeira escolha já está aí, a vida e a morte. A morte, continua, faz o que você quiser, vida pregressa. A vida está em Jesus. Nós temos que aceitá-lo como único, exclusivo e suficiente Salvador das nossas vidas. Você diz amém? Então curva a sua cabeça, fecha os teus olhos. Eu quero convidar você agora. Eu quero fazer uma pausa aqui na mensagem. Quero convidar você a refletir sobre isso que eu estou falando. A escolha que Deus nos deu hoje. A primeira escolha, a vida ou a morte. Se você que está escolhendo. Se você escolheu a morte eterna, então pode ir beber uma aguinha, pode fazer o que você quiser, voltar lá no café. Não volta não, que é só depois do culto. Mas se você escolheu a vida, e você ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador, você não entregou ainda a sua vida a Ele, é esta a oportunidade que você tem. É agora, tem que ser agora. É hoje, Deus está te dando essa oportunidade hoje. Os céus e a terra, Deus tomou como testemunha contra você, que Ele propôs. Ele te ofereceu a vida. E se você quer aceitar a vida eterna em Cristo Jesus, este é o teu dia. Você não saiu da sua casa à toa. Você saiu para ouvir esta palavra e para tomar essa decisão tão importante. Então, aí onde você está, não precisa se levantar, não precisa vir aqui na frente. Aonde você está, você vai falar isso que eu vou, vai repetir isso que eu vou falar para você. Você diz assim: Senhor Jesus, eu te recebo em minha vida por meu Senhor e meu Salvador. Perdoa-me, Senhor, todos os meus pecados. Lava-me, Senhor, com o teu sangue vertido na cruz, e que o meu nome esteja escrito no livro da vida. Amém. Pronto. Você orou. Mas só isso? Só. É uma entrega. A palavra de Deus diz que nós temos que confessar com a boca. Por isso que eu fiz você orar. Com a nossa boca confessarmos e o nosso coração cremos. Amém. E se você fez isso pela primeira vez, Deus te abençoe e que você tenha uma vida cristã próspera. Mas não parou por aí. Então, o Senhor, por meio de Moisés, faz a segunda proposta. Eu dou a vocês a escolha. Eu proponho a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Preste atenção que são duas escolhas. Em relação à bênção e maldição, nós já temos aqui algum texto, aqui mesmo, no capítulo 28, uma lista muito grande das bênçãos de Deus sobre nós e das maldições que podem sobrevir sobre nós quando nós desobedecemos a palavra de Deus, quando nós não andamos no caminho de Deus. Eu não vou entrar nesse mérito, porque aqui, neste capítulo especificamente, Deus não está dizendo o que nós podemos receber de bênção ou de maldição. Mas aqui não é o ter, é o ser. Ser bênção ou ser maldição. Como é que é, pastor? Eu posso ser maldição? Pode. Você pode ser maldição na vida de alguém. Você pode ser maldição na tua casa, na sua família. Assim como você pode ser bênção aonde você estiver. Aonde você estiver. Lá em Apocalipse diz que as nossas obras nos acompanham.
não é? E também a Bíblia fala que não pode sair dois tipos de água de uma mesma fonte, água pura e água suja. Ou é bênção ou é maldição. De uma mesma boca não pode sair bênção e maldição. Então ele está propondo aqui que nós sejamos bênção ou maldição. Então eu quero falar sobre isso também. E eu quero dizer para você que para eu ser bênção, eu preciso aprender uma lição muito importante. Eu acredito que uma das primeiras da palavra de Deus, que chama-se submissão. Vós mulheres sejam submissas ao marido. Nada disso. Todos nós estamos sujeitos e submissos ao Senhor Jesus. Não tem nada a ver com casamento, é com vida. Eu tenho que estar submisso ao Senhor. E automaticamente eu tenho que estar submisso às autoridades que o Senhor constituiu. Lá quando se fala então em família, diz assim, ó, Jesus é o cabeça do marido, o marido é o cabeça da mulher e a mulher dos filhos. Existe uma ordem, existe uma hierarquia dentro da família. Na igreja é diferente? Não. Na igreja não é, existe uma hierarquia. Eu tenho que estar submisso ao meu pastor. Esse dia ele falou assim, esse aqui tem mais tempo de ministério do que eu. Tenho. Mas eu não faço absolutamente nada sem consultar. Eu vou pregar em algum lugar, eu venho com ele, pastor, ó, fui convidado assim, está tudo certinho, não tem problema nenhum. E ele dá sempre o aval. Pastor, eu estou querendo fazer um folheto aí, para fazer um trabalho evangelístico para quarta-feira à noite, o que você acha? Leva aí, ele vai aprovar ou não, coloquei na mão dele. Eu estou submisso ao pastor. Jesus disse, eu sou a árvore, vocês são os galhos. Ele é o tronco. Jesus é o tronco, nós somos os galhos, nós estamos enxertados nele. Mas você acredita que tem momento em que nós somos, nesse caso aqui, né? O pastor é o tronco, eu sou o galho enxertado nele. Mas na quarta-feira, eu sou o tronco, porque ele deu o culto para eu dirigir. E aí ele é o galho, ele é meu diácono número 1 na quarta-feira. Isso aqui como é que chama? Chama-se submissão. Submissão. Na hora em que nós estamos aqui, eu e o pastor, que em dado momento nós somos tronco, quando alguém pega o microfone aqui e diz assim, ó, nós vamos começar o louvor, você vai ficar em pé, quem está dirigindo o louvor aqui é o tronco e nós sentados aqui somos os galhos. Pode parecer meio loucura isso, mas é Bíblia. Isso chama-se submissão. Quem está no comando? Eu vou contar uma história para vocês. Deus levantou Moisés, esse mesmo que está falando aqui, que escreveu tudo isso, levantou Moisés como um líder. Nada com Deus acontece por acaso. Nada com Deus é coincidência. Com Deus é tudo providência. Lembre-se disso. Se um negócio não deu certo para você, é providência de Deus. Se você não conseguiu ir a algum lugar, tenha certeza, é providência de Deus. Se Deus promoveu alguma coisa boa na sua vida, é providência. Ai, que coincidência, não tem nada de coincidência. É providência, providência de Deus. Até eu vou fazer uma pausa aqui para falar uma coisa sobre coincidência. 1977, 78, nós abrimos uma igreja numa cidade chamada Santo Anastácio. E do lado, era um salão, na rua Doutor Costa Manso, tinha um corredorzinho. E esse corredorzinho, nos fundos, tinha uma casa e morava o Jaime Barbeiro. Famoso na cidade, todo mundo ia cortar cabelo com o Jaime, era na praça principal o salão dele. E o Jaime ficou muito doente e foi para o hospital e o médico disse, olha, no rim esquerdo dele tem uma pedra, tamanho de um limão. E não tem o que fazer, naquele tempo, né, não tinha litotripsia, laser, essas coisas. Então é o seguinte, se operar ele vai morrer na mesa. Se não operar ele vai morrer, mas vai demorar um pouquinho mais. Então eu vou dar uns remédios para ele para cortar a dor. E ele vai, falou para a mãe dele, era só ele e a mãe, vai administrando. Tá bom. Aí botou ela na ambulância, levou para casa do lado da igreja. A ambulância encostou, juntou gente. Já viu, né? O povo gosta de ver sangue, de ver desgraça. Juntou aquele povo todo. Eu olhei lá de dentro, ia começar o culto da quarta-feira à tarde. Eu olhei e está lá o Jaime. Eu fui lá e falei, ô Jaime, branco, filho na maca.
Ah, missionário, estou morrendo. Falei, nossa, o que aconteceu? Ah, missionário, eu estou com uma pedra no rim assim, do tamanho de um limão, e o médico me mandou para casa para morrer aqui. A mãe falou assim, ai, para filho, não fala isso, que eu fico muito triste. Aí o que eu fiz? Missionário. Aquele monte de gente, tinha umas 40, 50 pessoas. Falei, agora. Aí eu comecei a falar mais alto. Escute aqui, Jaime. Deus pode resolver esse problema hoje. Deus pode te curar hoje. Você acredita? Acredito. Acreditava nada. Ele estava na hora com o pé dentro da cova, o cara passa a acreditar em qualquer negócio. Falei, não, Jaime, eu vou fazer uma oração para você agora. Aí, e os enfermeiros lá esperando, né? Eu fazer a minha preleção. Não era para ele, eu estava pregando para os outros que estavam ali em volta. Aí eu cheguei, meti a mão assim aqui do lado dele, né? Desse lado. Coloquei a mão assim e falei, eu vou orar para você. Olha o que eu falei. Essa pedra vai desmanchar hoje. Aí eu orei. Senhor, fiz uma oração, em nome de Jesus, eu desfaço essa pedra, eu salvo a vida deste homem, em nome de Jesus, porque essa pedra vai desmanchar hoje, amém. Aí falei para o povo, vocês dizem amém? Todo mundo, amém. Aí levaram ele para dentro, eu entrei e fiz o meu culto. Quando eu estava fazendo o culto, ele no sofazinho, ele falou assim para mim, para a mãe, ai mãe, eu queria tomar um guaraná. A mãe falou assim, espera, um guaraná bem gelado. A mãe falou, espera um pouquinho. Saiu correndo, comprou uma garrafinha de guaraná, abriu, ele tuc, tomou o guaraná. Passou uns 15 minutos, ele começou, A mãe falou, era a última vontade do moribundo, tomar o guaraná para morrer. E ele começou, o que foi, meu filho? Ai mãe, eu preciso ir no banheiro. Ai mãe, eu preciso ir no banheiro. A mãe catou ele, levou no banheiro, ele começou a fazer xixi, saiu uma terra preta que encheu o vaso, aquela pedra desmanchou inteirinha. Em 1988, não sei, quando a Emily fez 18 anos, nós fomos em Santo Anastácio, minha filha Anastaciana, estava lá cortando o cabelo, cabelinho bem branquinho, lá no mesmo lugar, o Jaime. Acho que 18 anos depois, minha filha nasceu em 78. Aí ele levantou e falou, mãe, a pedra desmanchou, mãe. Aí a mãe falou assim, eu estou vendo, você está salvo. Ele pegou a garrafinha de guaraná e falou assim, guaranazinho abençoado. Esse guaraná é abençoado. Foi o guaraná que desmanchou. Eu tinha feito uma oração para a vizinhança inteira escutar, né? Mas foi uma coincidência. Aí eu tive que ir lá e falar para ele, que guaraná, rapaz? Não tem coincidência não, com Deus tem providência. Eu não orei para você. Aí a vizinhança inteira ficou sabendo. O missionário orou pelo Jaime, a pedra desmanchou no dia que ele falou que ia desmanchar, no mesmo dia. Então não tem coincidência, com Deus tem providência. Não é o guaraná que vai te curar, que vai tirar a sua pedra. É o nome do Senhor Jesus que vai fazer uma obra na sua vida. Mas o Moisés, Deus salvou Moisés, deu um brilho na cabeça da mãe dele quando estavam matando as crianças, botou num cestinho, botou no rio. Miriam, a sua irmã, que devia ser já a mocinha, acompanhou, viu aonde foi, conduziu aquele cestinho até onde estava a filha de Faraó. A filha de Faraó viu, achou lindo o nenê, falou, vou adotar para mim. Pronto, Moisés estava salvo. E ainda ela falou assim, essa criança deve estar mamando, se vocês quiserem, eu conheço uma mulher dos filhos de Israel, que ela tem leite, se quiser ela vem aqui. Foi buscar a mãe para amamentar o filho. Moisés cresceu, recebeu toda a educação, a melhor educação possível, a educação do Egito. Se tornou, quem sabe, um engenheiro, um profissional, um capacitado. Ele conhecia tudo, as artes da guerra, a matemática, tudo, ele conhecia tudo. Se duvidar, até medicina. Claro, depois nós encontramos Moisés no deserto, como sanitarista, como eu falei. Pois bem, ele cresceu, aconteceu lá uma fatalidade, e com 40 anos, ele foge para o deserto. Lá no deserto ele conhece um homem chamado Jetro ou Reuel, uma versão de Jetro, outra é Reuel, mas era o mesmo cara, que tinha uma menina legalzinha, assim, ajeitadinha. Ele acabou casando com a moça, casou com ela,
formou uma pequena família, ficou no deserto 40 anos, sabe fazendo o quê? Cuidando de ovelha. Aquele cara que estudou 40 anos, agora ele passa 40 anos cuidando de ovelha. Mas não se esqueça, com Deus não há coincidência, há providência. Ali no deserto, ele aprendeu todos os caminhos, ele sabia por onde podia passar, ele sabia onde tinha cobra, escorpião, ele sabia tudo, ele conheceu o deserto todo, ele podia conduzir o povo em segurança. Deus treinou Moisés 40 anos ali, ele aprendeu a cuidar das ovelhas, ele aprendeu a cuidar de gente, ele aprendeu a cuidar de tudo. E aí Deus levanta Moisés como grande líder. Moisés volta para o Egito, 80 anos de idade agora, como líder. Nem ele sabia direito o que queria fazer, mas ele foi lá. E na liderança dele, ele liberta o povo de Israel. Não vou entrar em detalhes de praga, dessas coisas, mas teve as pragas, teve a destruição do Egito. O povo de Israel ficou rico porque tomou a riqueza das suas vizinhas, ouro, prata e tudo mais. Vão para o deserto. Começa a atravessar o deserto. Não foi uma travessia fácil, era para ser fácil, mas o povo se rebelou. E Deus falou assim: não vou acabar primeiro com os rebeldes, vamos deixar vir uma nova geração. Deixa nascer um povo que não conheceu a escravidão. E então, em dado momento, depois de muito tempo, Miriam, cada um fala de um jeito, para mim está tudo bem, vai a Arão, que também era irmão mais velho de Moisés, e diz assim: você reparou que esse menino de 80 e poucos anos, esse menino está mandando de nós? Não está certo. Pela regra, pela ordem, nós somos mais velhos que ele. Ele não tinha que estar na liderança, ele não tinha que nos liderar. Ô Arão, você é homem ou um saquinho de pipoca? Vai lá, cara, peita o seu irmão e fala para ele: não, você não pode ser líder, eu sou mais velho que você. E eu, como irmã, eu tenho que mandar em algum negócio aqui. Como é que pode? Os irmãos estavam se rebelando contra a autoridade de Moisés. Se rebelando contra a autoridade. Não era uma autoridade, Moisés não escolheu ser líder do povo de Israel. Moisés não se candidatou a líder de Israel. Moisés foi chamado e antes disso escolhido por Deus, que cuidou dele aqueles 80 anos, que treinou Moisés os 80 anos para ele ser líder. Quem sabia o que fazer era Moisés. Quem falava com Deus era Moisés. Quem recebia a orientação de Deus era Moisés. Mas os irmãos disseram: não está certo não. Esse menininho novo aí, 80 e poucos anos, nós somos mais velhos que ele. Ou ele divide a liderança com a gente, que eu também quero ser líder, eu sou importante, gente, eu sou importante. Ou divide a liderança, ou então nós é que vamos tomar, ou dá para nós porque nós somos mais velhos. Quantas vezes a gente ouve falar isso, né? Não, o pastor tem que dividir a liderança. Ele quer fazer tudo sozinho. Por que ele não divide comigo? Por que não divide? Eu sei bastante coisa, O líder do louvor, nossa, o cara é bom, mas eu sou melhor que ele, eu toco mais que ele. Por que ele tem que ser líder? Porque ele é mais bonitinho, mais lindinho. Esse bonitinho, lindinho é por minha conta, tá, André? Ele é mais bonitinho que os outros, mais lindinho? Não, eu quero também eu quero ser líder de alguma coisa. Vamos dividir a liderança. Ele fala assim: vem, eu não ensaio. Eu não vou, eu não preciso ensaiar, eu já sei tocar. Você está escalado no louvor, para dirigir o louvor. Eu vou. Você não está escalado. Eu não vou na igreja, eu não estou escalado. Vou fazer o que na igreja se eu não estou escalado? Rebeldia, rebelião. E eu estou falando de igreja mesmo, gente. Nós aqui dentro temos liderança, tem cabeças sobre nós. Começa pelo nosso pastor e depois as lideranças dos ministérios. O Heraldo e a Tônia no diaconato, corpo diaconal. Eu não gosto da liderança deles. Eu que devia ser líder, eu devia ser sócio nessa liderança. Espera um pouco, quem que nomeou eles? Foi o pastor. Quem nomeou o pastor? Foi alguém lá de cima. Pai, Filho e Espírito Santo. Ora, então se ele está debaixo da autoridade de Deus, eles têm que estar debaixo da autoridade dele. O André tem que estar debaixo da autoridade dele. E os demais, debaixo da autoridade do André. E os outros, debaixo da autoridade de Tônia e Heraldo.
E eu posso esquecer algum ministério aí. Esqueci você, Kathleen. Mesma coisa com os jovens. Estamos debaixo de autoridade. Então ela vai lá para Moisés. Fico até imaginando a velhinha. Porque ela não era nova não. Se ele tinha 80 e pouco, ela já tinha 90 e pouco. A velhinha chegou lá e falou assim: Moisés, não está certo isso não, bem. Você é mais novo que nós. E não esqueça que fui eu que botei você no cestinho e levei lá. Você está esquecido disso? Que se não fosse eu, você estava morto? Você ia ser comido por crocodilo? Lá no rio? Então, e agora? Agora você fica aí mandando em nós. Fica mandando. Ai, nossa, eu sou líder, Não, está errado, sou mais velho que você. Não é mais velho que você. Nós é que temos que estar na liderança. Você tem que obedecer nós, que nós somos seus irmãos. A palavra de Deus é que Moisés é muito manso, ele não falou nada. Ele não disse um A. Quietinho. E ela disse: nós queremos a liderança no seu lugar. Ele podia ter dito: olha, não fui eu que escolhi, foi Deus que me pôs aqui. E se Deus me colocou aqui, eu estou aqui. E aí no final do dia, Miriam aparece leprosa. A rebeldia, ela se assemelha à lepra. Era uma doença. Sabe o que tinha que fazer com o leproso? Eu vou contar só para vocês aqui. Quando uma pessoa aparecia com lepra, tinha que ficar 3 quilômetros longe do povo que não tinha lepra. 3 quilômetros. E se o vento estivesse batendo ao contrário, tinha que ficar mais longe ainda para o vento. Eles achavam que o vento podia trazer a lepra e contaminar outras pessoas. Opa, desculpe eu falar isso, mas o rebelde tem que ser separado que nem um leproso. Dói, mas é necessidade. Gente, nós completamos mais de 50 anos de ministério, nós passamos por tudo nesse ministério. E uma das coisas que nós mais encontramos foi gente rebelde, se rebelando contra a liderança, não concordando com a liderança. Tem duas coisas: reclamação e murmuração. Quem sabe a diferença? Reclamação é válido ou não é válido? É sim, você tem direito a reclamar. Por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui. Faltou papel higiênico no banheiro. Você vem ao pastor ou ao diretor do corpo diaconal e diz assim: pastor ou irmão, está faltando papel higiênico no banheiro. Eu preciso limpar meus óculos, os óculos, né? Preciso limpar os óculos, não tem papel higiênico. Fez uma reclamação. Pois não, irmão ou irmã, eu vou providenciar. Obrigado pela sua informação. O que é murmuração? A pessoa sai de lá, não tem papel higiênico, chega no outro e fala assim: está acontecendo nessa igreja, hein? Impressionante, agora está faltando papel. O que será que estão fazendo com o nosso dinheiro? Eu pus a minha oferta no domingo passado lá naquela urna e eu não estou vendo papel higiênico. Estão desviando o dinheiro. Essa igreja não tem administração. Querem deixar bonito uma coisa e deixar feia a outra. Isso é murmuração. Murmuração é pecado, porque é rebeldia. E a rebeldia é comparada ao pecado da feitiçaria. E a rebeldia é comparada com a lepra, a insubmissão. Miriam teve que ser separada. Um dia ela está batendo o pé que ela quer ser líder, outro dia ela está separada por causa da lepra. Até que ela se arrependeu, até que ela percebeu a bobagem que ela estava fazendo, o erro que ela estava cometendo, sendo rebelde contra a liderança que Deus levantou. Então Deus curou, ela voltou para a congregação. Mas a lição ficou para nós: não seja rebelde. O rebelde tem que ser separado. Lá nos Salmos tem um versículo que diz assim: com o justo te mostrarás justo, com o... qual é o outro santo? Não. Com o bondoso te mostrará bondoso. Depois eu não lembro de cor. Mas com o de dura cerviz serás indomável. Sabe o que é dura cerviz? É o pescoço aqui, ó, cervical. Aquele que não baixa a cabeça. Aquele que é assim, ó. Com o de dura cerviz, o que não se abaixa, o que não se humilha, o que não se submete, pau na cabeça dele. Você não gostou? Reclama lá com quem escreveu na Bíblia, está lá. Ó.
com o de dura serviço, serás indomável. Pau na cabeça dele. Ela teve que aprender para poder voltar à congregação. A rebeldia traz consequências terríveis. Bom, mas eu falei para você que nós podemos escolher ser bênção. E como nós temos um grande, maravilhoso exemplo na escritura de Miriam, que foi rebelde, e a rebeldia trouxe a lepra, e ela precisou ser separada, nós também temos um exemplo maravilhoso, lindo, poderoso, santo, eterno, de submissão, de alguém que tinha tudo para não se submeter, alguém que tinha tudo para não aceitar certas coisas, mas a sua cerviz não era dura, não era endurecida. Ele abaixou a cabeça assim, ó, e disse: sim, Senhor. Ele disse: sim, Senhor. E esse é o Senhor Jesus. Ele é o maior exemplo para nós. Ele é o maior exemplo para a igreja, de submissão às autoridades, àqueles que Deus levantou. Olha só, em Filipenses 2, a partir do verso 5, nós vamos ver, ele vai colocar lá, nós vamos ler junto. Olha que coisa maravilhosa, que coisa poderosa. Vamos lá. Filipenses 2:5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Para aqui um pouquinho. O que é para a gente fazer? Ter dentro de nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? Que, versículo 6, sendo em forma de Deus, ou seja, ele estava lá, bonito no pedaço, bonito na fotografia, ele estava lá no céu, que é longe para chuchu, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas, agora sim, olha só, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e fazendo-se semelhante aos homens. Primeira coisa, ó, ele se aniquilou, deixou a glória do Pai, veio ser homem como nós, sofrer as mesmas coisas que nós, e achado na forma de homem, não bastasse isso, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Então ele se aniquilou, ele se humilhou, sendo obediente. Obediente a quê? Até a morte e morte de cruz. É esse o sentimento que tem que ser em nós. Nós nos aniquilarmos, nos esvaziarmos, nos humilharmos em relação ao Senhor, a sua obra e às autoridades que Deus constituiu para a sua igreja. Infelizmente, irmãos, muita gente ainda é rebelde. Muita gente, eu sinto muito de dizer isso. Eu não gostaria de ter que falar isso aqui, mas isso aqui estava no meu coração já faz quase 2 meses. O pastor tinha falado comigo para pregar, né, pastor? Aí eu falei: pastor, põe outra pessoa domingo. Aí tá, aí no outro domingo ele falou assim: você que fica para o outro? Fica. Não, ali não vai pregar no outro. Tá bom, fica para o outro. E assim foi, até que ele chegou em mim e falou: não, na ceia você vai pregar, já faz 15 dias. Eu falei: não, pastor, tudo tranquilo. E eu citei aqui na minha sala, na segunda-feira, na escola teológica. Falei: a mensagem está preparada lá, sobre submissão. Mas vamos continuar? Jesus fez tudo isso, o que aconteceu? Pelo que também, a partir do momento que ele se aniquilou, se humilhou e foi obediente, Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Eu vou encerrar com esse pensamento. Será que nós temos condições de nos esvaziarmos dessa maneira? Olha o que o presente que Deus deu a Jesus, Deus deu a Ele. O seu nome, é no nome de Jesus que nós curamos os enfermos, é em nome de Jesus que nós operamos milagres, é em nome de Jesus que nós expulsamos demônios, nós oramos em nome de Jesus. Esse nome é poderoso nos céus e na terra, foi o presente de Deus. E se eu for humilde, se eu me esvaziar, se eu me aniquilar, se eu for obediente,
Deus não vai me dar um nome como o nome de Jesus. Não vai, nós não precisamos disso. Mas eu quero, irmãos, que quando nós fizermos tudo isso, um dia a gente chegue na glória e o Senhor diga assim para nós, ó: servo bom e obediente, fostes obediente no pouco, no muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, entra no gozo do teu Senhor, e nós passaremos com Ele toda a eternidade, porque nos esvaziamos, porque nos humilhamos e porque fomos obedientes à pessoa de seu Filho Jesus. Deus, obrigado pela tua palavra. Queremos ouvir do Senhor nos chamando de servos bons, obedientes, fiéis. E nós queremos ouvir do Senhor: entra no gozo do teu Senhor, para habitarmos contigo por toda a eternidade. Ensina-nos uma lição de submissão e de obediência, Pai. Ensina-nos uma lição de amor ao Senhor e à tua palavra. O Senhor colocou os céus e a terra como testemunha contra nós. Nós escolhemos a vida e nós escolhemos ser bênçãos na tua casa, na tua obra e para o teu reino. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou agora dar oportunidade para o pastor. Eu estou de bom coração hoje. Vou dar uma oportunidade para ele servir a ceia. Isso não é no tempo de vocês, é do nosso tempo. Antigamente que falava assim na igreja, né? Eu quero dar oportunidade para fulano de tal, então... Nós que já somos veteranos, né? Isso aí. Amém, pastor. Eu sou novo. Amém. É do meu tempo. Obrigado pela oportunidade. É do meu tempo isso, né? É, sou do tempo do pastor. Ele é uns 5 anos mais novo que eu. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, queridos. É tão tremendo, né? Quando nós podemos entender a palavra. E se o próprio Jesus, como está lá em Filipenses 2, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. O apóstolo Paulo estava dizendo: não foi fácil, não foi qualquer morte, não foi uma parada cardíaca que Jesus teve por nós, fulminante, que ele estava vivo e assim, né? Seria fácil até, mas não, ele sofreu terrivelmente por nós. Tem gente que não consegue assistir aquele filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson, né? Porque ali mostra um pouco do que foi o sofrimento de Jesus. E nós já entendemos o quanto ele sofreu. Não conseguimos entender totalmente a dor, né? A pressão psicológica, a afronta que Jesus sofreu por nós, sem dever nada, nada. E muitas vezes nós queremos ter razão, não é? É que o fulano falou isso, é que não sei o quê. Quando nós poderíamos ficar quietos. Está doendo? Leva ao trono, leva à cruz. Você já morreu nele. Amém? Já ressuscitou uma nova pessoa. Então, querido, por que retribuir afronta com afronta, desprezo com desprezo, quando a nossa essência... Cadê os jovens? Cadê os jovens que estavam ontem na célula? Está ali ontem, foi tremenda a nossa célula, né? Glória a Deus. Gente, vocês não sabem o quanto esses jovens estão crescendo. Que bênção, queridos, que bênção. Mas qual é a nossa essência? O que eu disse ontem? Qual é a essência do cristão? O amor. Amém? Então devemos amar. E o amor perdoa. O amor cobre. O amor não se importa, diz a Bíblia. É difícil? É. Mas quando você ama seu filho, você passa por isso. Ele te xinga, ele briga com você, ele faz manha, faz bico, quer ter razão. Você fala, deixa pra lá, eu amo ele. Quando ele crescer, ele vai ver como que é. Não é assim? Você não pensou assim do seu filho? Ele está todo rebelde, você fala, um dia tu vai crescer. Um dia você vai estar no meu lugar, aí você vai entender, né?
E é assim, queridos, nosso amor, nossa essência é amar. Então pare de julgar os outros, pare de reclamar, comece a aclamar, amém? E hoje nós vamos participar da ceia do Senhor, que é um momento tão tremendo, né? Tão gostoso, tão maravilhoso. Mas antes, dá tempo ainda, eu disse que eu queria apresentar, disse para os músicos, né? Apresentar os músicos, os líderes ao Senhor, na verdade, porque a igreja às vezes não conhece, e nós também não ungimos ainda aqueles que são do altar, aqueles que são da liderança, e hoje eu queria fazer isso. Então eu quero chamar aqui todos as pessoas do louvor, que estão aqui, que venham aqui, mesmo que não estejam ministrando hoje, ou agora. Quero chamar também a liderança diaconal, irmão Heraldo, irmã Tônia, que vem aqui. Liderança dos jovens e adolescentes, que fez aniversário ontem e foi lindo. Gente, foi demais ontem, viu? Até agora sim. Façam isso no meu aniversário, tá? Ela ganhou presente em dinheiro, gente. Não é por causa disso que eu estou falando para fazer para mim, não. Subam aqui, queridos. Mas foi lindo, foi muito bem organizado. Sabe, uma festa com um bolo grande assim, salgadinho. Uau! Liderança de culto, que é o nosso querido Cardoso, que eu esqueci o nome dele semana passada. Liderança de casais da igreja, pastor Gil e pastora Cláudia. Quem mais? A liderança do Ministério Infantil está lá em cima, né? A gente tem que apresentar eles num outro culto, então, antes deles subirem. Tem alguma liderança do Ministério Infantil aqui agora? Acho que não, né? Pastora Andressa. Amém? Gente, eu tô com o retorno. Dá uma mexida no retorno. Não é aumentar, é virar para mim aqui. E aumentar um pouquinho também. Amém? Glória a Deus. Mais alguém, pastor Estela? Então agora eu quero chamar os pastores desta casa para virem aqui orar e abençoar essas vidas, amém? Pastor Lucas, pastor Carlos, pastora Denise, pastora Maria, pastora Estela, pastor Elias, cadê o pastor Elias? Pastora Glorinha. Pensa que você só ia pregar hoje, pastor? Não é só isso não. Por quê, queridos? Esses filhos queridos, pastor... ora por ele lá. Então alguém depois vai ministrar no pastor Gil lá. Sobe aqui os pastores, sobem aqui que vocês vão orar. Eu gostaria que vocês dobrassem o joelho, se possível, ok? Se não, pode ficar de pé mesmo, não tem problema. Tem o André, líder também do louvor, que está aqui tocando, né? Vem cá os pastores, vem aqui, sobam aqui os pastores. Pastores. É para subir, tá? Vamos, Gi. Queridos pastores, eu sei que Deus os usará com uma palavra profética. Pastores, só um minuto. Deus usará vocês com uma palavra profética sobre esses líderes, amém? Então ouça o que o Espírito Santo falar e ministre no coração desse líder que você estiver impondo a mão, amém? Eu vou orar também, mas quero agradecer vocês e que o Senhor os recompense tremendamente e poderosamente, porque sei que vocês abdicam de muitas coisas para estar aqui, adorando o Senhor, fazendo sua parte, estando aqui antes da hora. Eu sei o que é, queridos, você vir aqui para lavar a igreja, que eu venho, quando posso estou aqui, né?
E eles pegam de um dia da semana, antes da ceia, vêm e fazem algo. As irmãs, elas nem pedem, elas só avisam: pastor, estamos indo lavar a igreja. Pastor, já limpamos a sala, já limpamos os banheiros. Aí fica para os homens a nossa parte, que é só limpar aqui. A nossa parte é meia hora termina, né, irmão Heraldo? Meia hora e 40 minutos. Mas as mulheres ficam o dia inteiro aqui trabalhando. Querido, só o Senhor para recompensar. Amém? O grupo que vem ensaiar, enfim, toda a organização. O Senhor os abençoará. Como pregou o pastor Elias nessa manhã. Queridos, essa autoridade que Deus entregou para nós, nós compartilhamos com vocês. Amém? E vocês sejam cheios dessa unção, dessa autoridade, para ministrar ao Senhor e para ministrar ao povo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vocês podem vir orar? Não. Os pastores aqui vão ungir. Amém? Pastora Estela quer falar alguma coisa? Unge na testa, né? Pode ungir nas mãos também, porque mão significa serviço, né? E testa, aqui na fronte, é a estratégia, a unção de Deus para executar bem o seu trabalho. Pai, estenda as mãos para cá, igreja, em nome de Jesus, e comece a abençoar esses queridos, que o Senhor os recompense, que venha do Senhor toda a recompensa, em nome de Jesus. O Senhor multiplique a bênção sobre a vida de cada um, sobre a casa de cada um. Pai, em nome de Jesus, nós ungimos nesse momento os teus filhos e apresentamos à igreja, mas acima de tudo apresentamos a Ti. Senhor, esses são os líderes que o Senhor tem colocado nesta casa, para ministrar em nome do Senhor. E eu sei que eles são qualificados e foram levantados pelo Senhor para cumprir esse propósito. Por isso, Pai, no nome de Jesus, que venha o poder do Teu Espírito e levante cada um desses filhos com unção e com autoridade, com estratégia, Senhor, e com sabedoria para desempenhar o seu chamado e o seu ministério. E não será só isso, não será apenas esse tempo, essa estação. O Senhor os levantará para ministérios maiores, Senhor, que novas vidas estejam se envolvendo no nome de Jesus Cristo. Pai, nós abençoamos esses filhos, derrama sobre eles a Tua graça, dá forças para suportar, Senhor, essa missão que o Senhor tem dado, estratégia, que as suas pernas, Senhor, não fracassem, não amoleçam, e eles continuem caminhando, que os seus braços continuem fortes para trabalhar, oh Pai, no nome de Jesus, e fazer com excelência a Tua obra. E Senhor, que a mentalidade deles esteja renovada a cada dia para desempenhar, Senhor, esse chamado de uma forma extraordinária, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós abençoamos. Amém, Pai, no nome de Jesus. Nós queremos Te agradecer pela vida de cada um dos Teus filhos e oramos para que eles sejam fortalecidos na força do Teu poder, Senhor. Pai, nós clamamos neste momento, eterno Deus. Senhor, que a cada novo dia, a cada novo amanhecer, Pai, eles recebam do alto, Senhor, a Tua palavra, a Tua voz, Senhor, que é mais poderosa do que a voz, o barulho de muitas águas. Senhor, venha sobre a vida de cada um, Senhor. Pai, dando direção, guiando, Senhor. Nós clamamos para que eles sejam guiados pelo Espírito do Senhor a cada novo dia. Que venha dos céus, Senhor, a estratégia para cada ministério, a direção, Espírito Santo. Pai, que eles floresçam na terra que o Senhor os plantou. Que essa terra seja frutífera em nome de Jesus. Pai, que eles possam colher os frutos em abundância para a glória do Teu nome. Nós proclamamos em nome de Jesus que eles colham, Senhor, e vivam, Senhor, um tempo, Senhor, ainda maior de alegria, Pai, pela colheita dos frutos, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor. Magnificamos o Teu nome, Jesus, e Te agradecemos
pela vida de cada um dos teus filhos, Senhor, no nome de Jesus. Que o ministério deles, Senhor, floresça a cada novo dia, Pai, em nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Queridos, dá um aplauso a Jesus pela vida desses queridos filhos. Amém. E vocês podem fazer essa mesma reunião com os liderados de vocês e ungi-los também, amém? Para que se levantem poderosamente no ministério, no chamado, amém, queridos? Glória a Deus. Deus abençoe. Agora nós vamos servir a ceia, né? Glória a Deus. A ceia não é da IAF, a ceia é do Senhor. E é um momento tão tremendo em que você declara que crê que o Senhor Jesus morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia. Nós anunciamos a sua morte até que Ele venha, diz a Bíblia. A morte não é simplesmente que Ele morreu, mas é o preço que Ele pagou. É isso que o apóstolo Paulo queria dizer. A morte foi o preço que Ele pagou para nós estarmos aqui, para nós compartilharmos juntos esse momento de comunhão. Então, quando você pegar esse cálice, que representa o sangue de Jesus Cristo, é o sangue que Ele verteu, é o preço que Ele pagou, até a última gota, para nos levantar com poder e autoridade. Amém? Queridos, e só uma coisa que eu tenho reparado aqui no louvor, que Deus trouxe para mim, que essa estação, não é o decreto, é a estação, é o subdecreto, que é o decreto desse tempo, não sei até quando vai, pode ir até o fim do ano, mas faz de novo. E os louvores estão testificando, faz de novo, amém? Glória a Deus. Cadê os queridos Heraldo e Tônia? Eles vão distribuir a ceia. Então pegue o cálice, não tome ainda, espere e vamos participar juntos. E se você, eu vou te dar uma oportunidade agora, antes deles, pode entregar. Mas se você tem alguém aqui que você precisa abraçar, beijar, de amor, né? Amor cristão, diz: me perdoe, eu fui indiferente com você, ou aquele dia eu disse aquilo, ou eu estou sentindo que eu preciso te dar um abraço de amor, e esse abraço vai curar, porque abraço cura, né, Claudinha? A pastora Cláudia, ela fugiu, não é psicóloga não, é psicanalista, né? E ela fala muito disso. Então você pode sair do teu lugar, mesmo com o cálice na mão, que você não abriu ainda, né, pastora Maria? Fecha. Dá um abraço na pessoa que está aí, que você sentiu no coração de abraçar. Amém? Pode fazer isso, querido. Enquanto o louvor vai tocar um pouquinho, vai adorar, depois a gente participa da ceia. Amém? O de cruz se erigiu, belo dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Pode continuar a sair do teu lugar e abraçando alguém. Foi pesado o preço. Uma coroa trocar.
mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia! A Ele a honra e a glória para sempre. Glória a Deus. Eu, na minha imaturidade, teve uma vez que o pessoal estava com o cálice, era aquele cálice aberto, e fizemos mais ou menos isso no louvor. Eu disse, agora aplauda Jesus. Imagine, né? O pessoal aplaudia Jesus com o cálice na mão. Queridos, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. E vamos participar agora sim, vire de cabeça para baixo o cálice. Não é ritual não, querido, mas é para não cair. É para não cair o pão, né? Pega o pão. Que volta e meia você vê alguém tirando a tampinha e o pão, fup. Então vira de cabeça para baixo que não cai. E apresente ao Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor, por tua presença nesse lugar. Ah, Senhor, e tu estás é tão viva a tua presença, é tão clara. Mas o Senhor pagou o preço por isso. Nasceu, entrou pela porta, nasceu como homem, viveu uma vida santa, sem pecados, morreu na cruz, pagou o preço. Que preço! Não conseguiríamos, Senhor. Morreste, levaste a nossa agonia, nossa morte, nossas doenças, nossas dores, nossa tristeza. E no terceiro dia, tu ressuscitou, Jesus. E está hoje à direita de Deus Pai intercedendo por nós. É nesse nome, no nome daquele que venceu, Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, que nós ceamos nessa manhã. E consagramos esse pão e esse cálice, e participamos do corpo e do sangue de Jesus. Que seja para a tua glória. Diga assim, Senhor, eu reconheço o preço que o Senhor pagou por mim. E eu quero declarar nessa manhã, debaixo da palavra que eu já ouvi, que a minha vida seja uma vida de obediência. Que a minha vida seja para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Agora coma o pão, beba o cálice. Faça um brinde aí com alguém. Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Aleluia. Cristo vem.